Vamos abrir em São João, no capítulo 16 e o verso 20. Evangelho de São João, capítulo 16 e o verso 20. E 21. Depois nós vamos para a carta aos Filipenses, creio que no capítulo 3. São João, capítulo 16, aqueles que gostam de acompanhar com suas Bíblias, verso 20 e 21. Na verdade, eu vos digo que vós chorastes e vos lamentareis. Vós chorastes e vos lamentareis. E o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando espera dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver ter nascido um homem no mundo. Filipenses capítulo 3, verso 2 a seguir. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se alguém outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofro a perca de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Podemos assentar. Nós vamos falar um pouquinho, baseado num sermão pregado pelo mensageiro de Deus, dores de parto. Embora não vamos falar totalmente dentro do assunto, mas naquilo em que Deus tem nos dirigido. Nós encontramos aqui nessas duas escrituras, Jesus falando primeiramente de tristezas que vêm, depois a alegria que segue. Às vezes tem que termos percas para que tenhamos ganhos. E vimos o apóstolo São Paulo falando das percas que ele teve, para que ele pudesse ganhar a Cristo. O assunto é que, na maioria das vezes, o ser humano, ele quer o reino dos céus, ele quer a Cristo, mas ele não quer renúncia, ele não quer perca. Mas Jesus já nos disse em Mateus capítulo 16, se nós queremos a Ele, se nós queremos ser os seus discípulos, nós temos que renunciar a nós mesmos e a cada dia tomar a sua cruz e segui-lo. Então veja que todos os personagens da Bíblia, eles tiveram percas, eles tiveram angústias, eles tiveram horas de tribulação para receber os benefícios que eles receberam. Por isso que o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando João disse, desde agora é anunciado o reino dos céus, emprega-se força para entrar nele, creio que era disso que ele estava falando. Você tem que ser corajoso, você tem que ser determinado, se você quer ser um autêntico cristão. Cristão não pode ser mole, cristão não pode ser frouxo. Cristão, ele tem que ser definido, determinado e corajoso. Tem que ter coragem. Cristianismo não ficou para qualquer um. Estão entendendo? Cristianismo ficou para pessoas que sabem o que querem
Por isso disse Jesus, ele sabia o que ele queria, ele disse, para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo. Então você tem que saber o que você quer. E lembra-se, não tem como ganhar sem perder. Abraão estava bem na cidade de Ur, na terra dos caldeus. Ele estava entre a sua gente, ele estava entre a sua família, ele estava bem estabilizado. E este é o maior problema das pessoas, chama-se estabilidade. O maior problema de todos os países são estabilidade econômica. Você vê o povo aí reclamando de crise, mas todo você anda para a cidade e não encontra um estacionamento de carro para você estacionar. Mesmo você pagando zona azul, às vezes você tem que dar a volta 2 ou 3 vezes no quarteirão para você arrumar uma vaga. E a coisa que está crise. Nós estamos melhor do que nunca estivemos. Quem foi criança, adolescente na década de 70, 80, sabe o que é crise, sabe o que é ter privações das coisas. Hoje estamos vivendo num tempo glorioso, né? Poderia estar melhor, é claro. Não vamos entrar em pormenores. Mas, quando se trata, meus irmãos, da estabilidade, quanto mais bem você estiver, me desculpa, menos espiritual você vai estar. E eu posso te apontar a Bíblia para isso. No finalzinho do livro de Provérbios, o sábio disse, Senhor, eu te peço 2 coisas e não me as negue, antes que eu morra. Ele disse, não me dê a pobreza e nem me dê a riqueza. Não me dê a pobreza para que eu não sofra a tentação de roubar para que tenha meu pão. E também não me dê a riqueza para que eu não caia na fraqueza e dizer, Deus existe? Porque quando as pessoas estão bem materialmente, eles quase não precisam de Deus. É por isso que prosperidade nunca foi vindicação de que alguém é cristão. Nunca foi. Como eu disse hoje no rádio, e volto a repetir o que o profeta de Deus disse. Se prosperidade material é vindicação de que uma pessoa é de Deus, então não tinha um satanista que ia para o inferno, todos iam para o céu. Porque eles são os bilionários do mundo. Estão compreendendo? Não estou dizendo que você como cristão, você não pode ser bem sucedido e não pode até ser rico. Por isso que Paulo diz que os ricos que são cristãos deste mundo não põem a confiança nem certeza das riquezas. Não descarta-se a possibilidade, disse ele também em Coríntios capítulo 2. Vede, irmão, na vossa vocação que não são muitos, capítulo 1, que não são muitos os nobres, nem muitos os poderosos, nem muitos os ricos que são chamados. Mas Deus escolheu os poucos, os pobres deste mundo, para que fosse rico no reino dos céus. Porque uma pessoa, quando ele é pobre, quando ele precisa, quando ele necessita, ele tem que pedir. E aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Por isso que foi um paradoxo para a sociedade do seu dia, quando ele veio. Ele vivia entre as pessoas pobres, entre os pecadores, entre os publicanos, entre pessoas discriminadas pela sociedade e os religiosos, todo de olho nele. E foram questionar os discípulos, por que o vosso mestre come no meio dos pecadores e dos publicanos? Ele disse, quem precisa de médico é os doentes. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Se uma pessoa está com a vida dele, material toda estabilizada, saúde bem, você acha que ele precisa de Deus? A maioria deles, como disse Tiago no capítulo 4, vai pedir, às vezes pede e não recebe, porque gasta no seu próprio deleite. Chega um feriado prolongado, em vez de aproveitar e dizer, olha, eu nunca posso ir num culto de sexta-feira, eu nunca posso ir num culto de sábado, quando tem culto de sábado, eu nunca posso ir num culto de quarta-feira, pelo contrário, ele tem dinheiro no bolso, ele tem combustível para pôr no tanque, o que ele vai fazer? Ele vai passear. Ele vai andar por aí afora. Deus, quando der eu vou, quando não der Deus entende. Deus é misericordioso, assim dizem. Mas esquece que em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Estão compreendendo? E Abraão estava lá estabilizado, estava lá entre a sua família, e de repente Deus aparece a ele e diga, saia da sua cidade, saia do meio da tua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei.
Irmãos, aquilo eu tenho certeza que foi em meio de aflição. Você já imaginou, você está num lugar, você tem ali todos os seus parentes em torno de si, sua vida está bem estabilizada, você tem amigos, você tem parentes, um lugar que você cresceu e se criou, todos na rua te conhecem, como lá na cidade de Juiz de Fora, todo mundo conhecia ele era uma boa pessoa, e de repente arruma todas as suas coisas que pode levar e vai para um lugar que ninguém sabe para onde é que está indo. Eu vou te mostrar. Isso é aflição, irmão, isso é dor de parto, isso é aflição. E ele tinha que decidir, e ele decidiu, e ele foi, e Deus o abençoou. Amém? Moisés tentou fazer as coisas do seu jeito, e não deu certo, não funcionou, fugiu, como todos nós fazemos, é a tendência humana. Quando chega a hora de apertar a responsabilidade, nós fugimos. Às vezes surge um problema aqui entre nós, em vez de você encarar, você é responsável por aquele problema, você testemunha daquele problema, você viu aquele problema, você escutou aquilo que foi dito, em vez de você assumir a responsabilidade e fazer o que Deus faz, você vaza. Essa é a tendência nossa, nós somos seres humanos. Mas Deus não quer isso. Quando Eva pecou, e Adão aceitou, a Eva foi enganada e Adão aceitou o seu engano, e Deus apareceu na viração do dia e disse: Adão, onde é que tu estás? Adão não assumiu a responsabilidade e disse: olha, Senhor, eu fui fraco, a companheira que o Senhor me deu, né, então eu assumo aqui a responsabilidade. Não, a mulher que tu me deu, ela tomou e acusou a mulher. A mulher, quando foi chamada, acusou a serpente. Um foi acusando o outro, a serpente não tinha mais quem acusar. Essa é a questão. É tendencioso nós fugirmos, nós jogarmos a responsabilidade em cima do outro. E Moisés correu, escapou e foi-se embora. Chegou lá, se estabilizou a sua vida, encontrou um homem lá no deserto, um sheik no deserto, que tinha rebanhos de ovelha, um monte de filha donzela em casa, já pegou a mais velha, mais responsável, já deu ele como esposa, ele já começou a arrumar a família, cuidando das ovelhas do sogro, ele estava mil maravilhas. E de repente Deus aparece para ele e diz: o negócio é o seguinte, eu quero que você volte para o Egito. Ah, meu Deus, eu voltar para o Egito, Senhor? Você vai voltar para o Egito, eu vou te enviar. Ele disse: olha, me desculpa, mas eu não sou esse homem que o senhor está falando. Só faltou dizer assim: o senhor está enganado. A ponto que a Bíblia diz que Deus tirou com ele. Mas por quê? Ele sabia da responsabilidade, ele já tinha tentado uma vez. Se você já tentou uma vez e fracassou, espera. Se aquilo é Deus, Deus vai te mandar a segunda vez. E quando Ele te mandar, Ele será com você, porque Ele vai te capacitar. E o problema é que às vezes, quando nós erramos uma vez, nós falhamos uma vez, nós achamos que nunca mais vamos conseguir. Vamos colocar Deus aí. Amém? Vamos colocar Deus aí. Deixa que Deus tome a dianteira. E Moisés disse: não, eu não sou esse homem, eu não sou essa pessoa. E Deus teve que dar sinal para ele, Deus teve que falar que ia mandar Arão para ele, que Arão ia falar por ele, e Deus equipou ele e mandou ele. Mas imagine você a aflição de um homem daquele, deixar todo o rebanho de ovelha que ele já tinha adquirido, pegar sua esposa com seu filhinho, jogar em cima de um jumento e partir para o Egito, para chegar lá tentar convencer uma nação de que ele era o libertador. Irmãos, isso é aflição, isso é angústia. Estão compreendendo? Mas tem que se tomar uma decisão, tem que ser tomada. Podemos tomar Noemi, né, quando foi lá peregrinar longe de Israel, perdeu seu esposo, perdeu seus 2 filhos, e agora chegou a hora de voltar, né? E Orfa beijou a sua sogra e disse: eu fico por aqui. Chorou, lamentou, mas Ruth disse: não, eu vou com a senhora. Disse: mas eu não tenho mais filho para te oferecer, eu não tenho mais nada para te oferecer, minha filha. Você está aqui entre o seu povo, você está aqui entre a sua gente, fica aqui, deixa que eu volte.
Ele disse: não, onde você for, eu vou. Onde você dormir, eu dormirei. Aonde você, em outras palavras, eu estou com você. Eu não sei o que tem lá, como é que vai ser lá, tá certo, eu tenho muito conforto por aqui, irmão. Ela saiu da terra dela, da nação dela, para catar migalhas que ia caindo da roça dos outros. Leia a história não é? Mas Deus assumiu aquela responsabilidade, e ela foi uma mulher de grande valor, amém? E foi esposa de um homem muito nobre, chamado Boaz. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E esse é o maior problema das pessoas, sabe? Tem pessoas que ele fica naquele vale da indecisão por muito tempo. Para você fazer uma coisa para Deus, tem aflição. Tem aflição naquilo. Tem lutas, tem tribulação, tem decisões a ser tomada. E às vezes você fica se perguntando: mas será, meu Deus? Irmãos, deixa Deus estar no assunto. O problema é que nós confiamos muito pouco na hora de tomar as decisões, mas tem que ser tomada. Quando as pessoas vêm, ouvem a palavra de Deus, recebem a palavra de Deus, mas ele não quer sofrer a perca das coisas que ele já tem, entendeu? Ele fica com medo de perder a família dele. A maioria aceita Cristo, mas nunca consegue desaninhar do meio da parentagem incrédula. Eles não têm o conhecimento que você tem. É você que tem que se posicionar, não é eles, é você. Mas você quer sempre estar ali como Abraão, trazer o pai, trazer o sobrinho. Só deu problema. Só deu problema. Enquanto Ló não separou de Abraão, Deus não pôde vindicar a sua promessa. E o próprio Jesus diz: quem ama pai, mãe, irmão, parentes mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno. E aliás, os inimigos do homem serão o seu próprio, não digo todas as vezes, mas na maioria das vezes são seus próprios familiares. Mas tem pessoa que ele não consegue se desvincular. Mas lembra, irmãos, você quando deixa o mundo, você está deixando os sistemas do mundo. Às vezes eu penso: será que Jesus foi tão frio, quando alguém chegou lá e disse para ele: ó, eis que tua mãe, os teus irmãos e a tua irmã está lá fora e chama por ti. Ele disse: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E quem é minha irmã? E ele, olhando para todos que estavam ali ouvindo, ele disse: aqui, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é minha mãe, é meus irmãos e é minha irmã. E vem Paulo e diz, não é? Em Efésios, eu creio, capítulo 3, versos 14 e 15, ele diz: por esta causa eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Eu não estou querendo dizer que você tem que ignorar parentes, você tem que desprezar parentes. Eu estou querendo dizer desalinhar com relação às coisas que são erradas. Você tem que se posicionar. Você tem que sofrer a perca dessas coisas. Velhas amizades, desalinha, separa-te. Você tem que sofrer a perca, você tem que considerar essas coisas como esterco. Você tem que sofrer a perca delas. E isso custa aflição. Imagine você, um amigo que cresceu com você a vida inteira. Imagine você, um parente que foi seu pai no lugar de seu pai. Imagine pessoas que te ajudou quando você não podia fazer nada. Pessoas que você deve para eles obrigações. E de repente essas pessoas se opõem a você, entre você e Cristo. Aí o diabo vem e diz: você não pode desprezar ela, você não pode desprezar ele. Ele te deu comida quando você não tinha comida. Ele te deu abrigo quando você não tinha. A sua mamãe cuidou de você quando você não podia te cuidar. Seu pai trabalhou até ficar gasto para te sustentar. E o diabo vem na sua cabeça. E às vezes você passa por cima da palavra para ficar do lado dessas pessoas. E o diabo te encurrala e diz: você não pode fazer isto. Aí se Deus pudesse aparecer e disse: está certo, você acha que você não pode me obedecer por causa dessas coisas, mas eu vou te dizer: você sabe que a vida do seu pai quem que te deu? Você sabe quem que foi que deu o trabalho para o seu pai? Você sabe quem é que cuida do seu pai?
Seu pai morreu por você, seu pai deu a vida por você. Agora eu fiz tudo por você. E faço por eles e faço por todos. Então me põe em primeiro lugar, pelo amor de Deus. Mas na maioria das vezes, nós não queremos sofrer a perca dessas coisas. Às vezes somos chamados para festas, para certos ambientes que o nome de Deus será blasfemado, ridicularizados, festas ébrias, onde músicas pornográficas são cantadas, coisas imundas são proferidas, e você está lá por causa de uma obrigação que você deve para alguém, por causa de um afeto parentesco, por causa de qualquer coisa nesse aspecto, você passa por cima de tudo, e ele lá te observando. E no outro dia você precisa do fôlego para levantar, para trabalhar, ele está lá para te dar o fôlego, para manter o seu fôlego. Quando você está doente, ele encaminha, ele cuida, ele é misericordioso, ele é paciencioso. Mas ele quer que você tome uma decisão. Ele quer que você se responsabilize e que você tenha coragem para sofrer a perca dessas coisas. Quantas pessoas, pastor, há tanto tempo que eu tinha vontade de servir a Deus, mas se eu fizer isso, meu marido vai me deixar. Se eu fizer isso, meus filhos não vão me querer. Eu te pergunto, meu querido, quando chegar a última hora da sua vida, eu quero ver o que essas benditas pessoas poderão fazer por você. Eu quero ver o que alguém poderá fazer por você. Eu não estou apelando não, estou dizendo a realidade. Poderão chorar por um dia, por um mês e nada mais. Não poderão fazer nada por você inerte e gelado dentro de um caixão. Mas ele pode permitir que você vá para o caixão. Ele pode permitir que você tenha um funeral. Mas se você crer nele, quando chegar a hora da ressurreição, ele te levantará da sepultura, porque ele prometeu. Então vale a pena perder por ele. Sofra a perca dessas coisas. Agora não é fácil. Isso corta o coração humano. Isso corta. Isso não é fácil. Somos humanos, temos sentimentos. Para dizer não para uma pessoa tão querida, para dizer não para outra pessoa tão amável. Pessoas que você deve tanto e você tem que dizer, olha, eu lamento, mas eu não posso. Mas por que você não pode? Você é melhor do que eu? Não, não sou melhor, mas eu não posso. Eu quero que você me entenda, eu não posso. E não irei. Você tem que sofrer a perca por isso. Tem pessoas que não conseguem se desprender. E com isso vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo e vai continuar perdendo. Porque quem tem o Filho de Deus, tem tudo. Quem não tem o Filho de Deus, não tem nada. Compreendeu? Essa é a realidade. E veja o que o apóstolo São Paulo diz. Irmão, você pensa que para aquele povo ali do Velho Testamento, você pensa que era fácil para eles? Você pensa que era fácil? Um povo que tinha seguido a lei, um povo que tinha sumo sacerdote, um povo que tinha homens ali com a barba branca, lendo a Bíblia o dia inteiro para eles. Um homem como Saulo de Tarso, criado aos pés do maior mestre que havia na época. Zeloso, segundo a lei, fui fariseu. Zeloso da tradição dos pais, cheguei a perseguir a igreja de Deus. E o cristianismo naquele tempo era apenas um bochicho que corria de nação em nação, de povoado em povoado. Dizem que o Galileu ressuscitou. Como o governador disse para outro governador, quando foi lá ver a Paulo, ele disse, não, eu já chequei ele, eu já investiguei ele. A única coisa que Paulo fala é que ele afirma que um tal defunto chamado Jesus vive. Para eles era nada mais do que alguém que testificava que um defunto tinha morrido e vivia. O cristianismo naquele tempo quase que nem existia. Agora um homem deixar toda a lei que toda a vida ele soube, treinado aos pés do maior mestre, com cartas do sumo sacerdote, com autorização da maior autoridade religiosa da época, de repente renunciar tudo aquilo, deixar tudo aquilo, deixar de ser perseguidor para agora ser perseguido. Para pensar nisso. Não é à toa que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, atônito. E Ananias, o servo de Deus, teve que chegar lá e dar um tapa nele e dizer, o que é que te detém, Paulo?
Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E o Deus de vossos pais que me enviou aqui para que você recobra a sua vista. E orou por ele, ele voltou a ver novamente, e dali ele levantou. E aquilo foi uma aflição grande para ele, foi uma dor de parto. Por isso que ele disse aqui: se alguém pode se gloriar segundo a carne, se vocês querem critérios carnal, eu tenho de sobra. Eu sou mais do que muitos aí que se propagam, mas isso aí eu tive que reputar por perca, eu tive que perder tudo. Estão entendendo, meu querido? Lembra-se, você não conseguirá ficar seguindo Jesus à distância por muito tempo. Chegará uma hora que você vai ter que se definir. Você não é José de Arimateia. Jesus hoje não precisa de um sepulcro para você sepultar ele. Ele já ressuscitou. Hoje é você que precisa dele. Então para de segui-lo à distância, para de segui-lo ocultamente. Professe, seja macho, seja mulher, e diga: eu aceito a Cristo nesta noite como Salvador da minha alma e como Deus Todo-Poderoso da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei, disse o Senhor. Mas isso é dor de parto. Chegar em casa e alguém dizer assim: é verdade que você aceitou, você vai seguir uma religião aí, uma religião de um povo aí, em outras palavras, de um povo esquisito, um povo diferente. Isso é dor, isso é aflição, né? Os seus amiguinhos do Facebook, do WhatsApp, os amiguinhos do trabalho, vão voltar a te envolver nas mesmas coisinhas de antes, e você ter coragem para dizer assim: olha, eu não sou melhor do que vocês, mas eu estou procurando me renunciar de tudo isso, para que eu possa ganhar algo maior do que isso. E não tenta tentar explicar, porque não vão entender. Mas você tem que sofrer essa dor, você tem que sofrer essa perca, e dizer: eu perco tudo. Se for preciso, eu perco esposa, perco marido, perco filhos, perco pai. Eu posso perder dinheiro, eu posso perder riquezas. Veja quão duro foi para o mancebo de qualidade. Olha que aflição Jesus colocou. Falar é fácil, falar é fácil. Mas imagine você, um rapaz aí de 20, 30 anos de idade, vamos dizer que possuísse várias empresas aqui na cidade, se empolgasse com a pregação e chegasse aqui nesta noite e dissesse: pregador, tudo bem, isso é verdade, mas o que eu devo fazer? E eu fosse dirigido para dizer: vende tudo suas empresas, vende tudo que você tem, e vai lá na PAI, no Lar dos Meninos, dá para quem você quiser, dá aos pobres. Para com isso aí, vende tudo, assenta aqui, seja ovelha e vai servir a Deus. Ah, meu querido, isso é aflição. Isso é aflição. Isso põe o coração em aperto, principalmente quem ama o maldito dinheiro. Isso é uma aflição muito grande. Mas lembra-se, se você não sofrer a perca destas coisas, você não pode ganhar a Cristo. Você tem que deixar essas coisas para trás e abraçá-lo de uma vez por todas. Amém? O próprio Jesus. Lembra quantas vezes Jesus pregou para lá e para cá: importa que o homem suba a Jerusalém, que seja entregue, que seja morto. Para isso nasci, para isso vim o mundo, que eu disse há poucos instantes. Mas ele era um ser humano. Ele tinha carne. Ele tinha sentimentos. Lembra-se quando chegou no Getsemane, a sua aflição, a sua dor de parto foi tão grande, porque segundo diz a medicina, a dor de parto, as irmãs poderiam dizer melhor isso, que tiveram seus partos normal, que ela vem com contração. Da primeira, depois vai diminuindo o tempo, o espaço, vai, até chegar um ponto em que a vida tem que sair para fora. E aquela dor é angustiante, aquela dor é terrível. E Jesus passou por angústia semelhante quando chegou no Getsemane, e ele viu toda a humanidade precisando ser redimida, e ele olhou para ele tinha uma vida. Ele era um ser humano, com apenas 33 anos de idade. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Olha que aflição. Sentindo toda a dor e o sofrimento da humanidade, em outras palavras, eu terei que carregar isso sozinho. Se possível, passa de mim esse fardo. Todavia, no mundo tereis aflições, mas quando a aflição vir, não abandone a sua cruz. Diga bem amável para ele: todavia, Pai, se eu tenho que beber esse cálice, se eu tenho que passar essa dor de parto, se eu tenho que passar essa aflição, todavia não me atire de mim, mas me dá força para mim suportá-la e passar, porque eu tenho certeza que depois dessa tristeza, alegrias virá para a minha vida. Mas nós não queremos ser contristados. É como diz aquele hino: há um lugar onde se perde é que se ganha, esse lugar é no Senhor. Para ganhar tem que perder. Esse lugar é no Senhor. É tão gostoso cantar. Mas o assunto é pegar o resumo daquilo e abraçar no coração. Perder amizades, perder vínculos, perder influência, deixar de ser a popstar da escola, o popstar da escola, de ser o benquisto da família, a pessoa divertida, perder tudo e apenas dizer: tomarei a minha cruz e vou caminhando. Mais cedo ou mais tarde essa vida chegará ao final. E quando chegar ao final, eu não quero nenhum problema. Eu quero que essa minha tristeza, que essa minha angústia se reverta em alegria. Você já imaginou chegar ao final do caminho, sem nenhuma dúvida? Quando você menos espera, você entra em transe de morte, as suas vistas começam a escurecer, e de repente, como muitos conseguem ver já anjos se posicionando no quarto, como a Bíblia diz que os anjos levaram Abraão para o seio, ou os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão, e você vê aquela paz que inunda a sua alma, aqueles seres de branco ali te aguardando, e você respirando com dificuldade, respirando, e vai abrindo aquele horizonte, aquele clarão, aquele lugar tão maravilhoso. Aí você olha para trás na rotina desta vida e você vê tudo que você deixou. E aí você vai lembrar das palavras de Jesus: todos aqueles que têm deixado pai, mãe, casas, bens, aqueles que têm perdido a sua vida por amor de mim, receberá 1000 vezes mais. E você vai abraçar e dizer: obrigado, Jesus. Velhinho, cheio de pelanca, trêmulo. E aí você vai ver que um dia você já teve 12, você já teve 14, você já teve 16, você já teve todo o colágeno no corpo. Isso aqui não é lavagem cerebral não, meu querido, isso aqui é lavagem da alma. Você vai ver que você já foi bonito, já foi bonita, agora a sua pele está flácida, espendurada, você sabe que a única coisa que te resta agora é morte, é funeral, é caixão. Mas lá dentro da sua alma você tem uma rica esperança. Eu permaneci por Cristo, Ele permanecerá por mim, aleluia. E você vai pegar e vai vencer. Oh Deus, eu anelo por isso. Como nós meditamos aí na região sobre a arca de Noé, né? Noé estava fazendo a arca, toda vez que aparecia em Martinópolis, toda vez que aparecia uma brecha, alguém dizia: Noé tem uma brecha, queria lá pegar o betume e ia betumando. Amém? Toda vez que você olhar para a sua vida, você vê uma fenda lá, você vê um lugar, diz: Senhor, por favor, me envia betume, deixa eu betumar isso. Daqui a pouco o julgamento virá e eu quero flutuar por cima disso. Amém? Todavia não se faça a minha, olha que angústia, mas a tua vontade. Deus tem misericórdia. Mas o mancebo de qualidade ficou triste, abaixou a cabeça e foi-se embora. Trocou uma vida eterna por bens materiais que ele não pôde carregar por todo o tempo. Meus irmãos, quando você vê uma pessoa bem idosa procurando conversa com você, sentado numa praça, você apenas dá bom dia para ele, ele já quer te segurar para conversar, aquilo chama-se carência. Essas mesmas pessoas, como muito de hoje, eu não quero menosprezar nenhum jovem, nenhum adolescente aqui, que hoje você tem fãs atrás de você. Você sabe por que a maioria faz casamento errado? Porque ele é bonitão, porque ela é bonitona e tem as pencas atrás dele, entendeu? Atrás dela.
Aí ele pode selecionar, ele esquece de orar a Deus e pedir que Deus faça a escolha, porque ela não precisa fazer escolha. Ou melhor dizendo, ela não precisa pedir para Deus, porque ela tem o poder de fazer, porque tem muitos no pé dela e no pé dele. E esquece que é Deus que tem que fazer aquilo por você. E quando você vê muitos adolescentes, jovens, aí, todo bonito, todo mundo quer, moça, como é que você é bonito? Obrigado. Só olha assim, como se diz, eu não gosto com papo com coroa. Eu não gosto de papo com essas pessoas, só tudo durinho. Você fala com eles, mas não te olha assim. Não esqueça, quando você vê uma velhinha cruzando a rua assim, toda trêmula, cheia de sarda, com a pele toda enrugada, lembra, ela já teve a tua idade, tá? Já foi uma jovem, já ganhou muitos, mas o tempo passou, e o tempo passa para todo mundo. Então quando você vê um velhinho na praça sentado, você dá boa tarde para ele, ele disse, está quente, né? Ele já está querendo conversa, ele quer que você para conversar com ele. Se você tiver um tempinho, senta e conversa com ele. Isso chama-se carência, porque ele chegou numa idade que ninguém mais quer conversa com ele, ele não tem atração para ninguém. E esse é o final da vida de todo mundo. Estão entendendo? Esse é o final da vida de todo mundo. Então chegará uma hora que todos aqueles que rodeavam você, filhos, parentes, você vai se tornar um peso até para os seus próprios familiares, se Deus não tiver misericórdia. Você vai chegar num lugar que se você estiver na casa, vai atrapalhar. Se você ficar quieto, está atrapalhando. Se você conversa, meu Deus do céu, a avó tem cada conversa. O vô tem cada conversa, você fica quieto e diz, meu Deus do céu, parece uma múmia, para e fica ali. Parece que só fica observando a gente. Então você se tornou um peso. Nós chegaremos a esse lugar. Mas se você chegar a esse lugar, eu não estou dizendo de vocês cristãos, eu creio que vocês tratam bem os seus idosos. A Bíblia diz que temos que ter cuidado deles. É isso correto? É como alguém publicou no Facebook, eu dei risada, mas é verdade. Ele disse, eu não entendo uma geração que coloca filho na creche e coloca pais no asilo e pega o cachorrinho e vai passear na praça. Dá para entender uma geração dessa? O filho tem que ir para a creche, o pai tem que ir para o asilo que dá trabalho, aí pega o cachorrinho e vai passear na praça. Tem hora marcada para dar banho nele, para escovar ele. Aí põe no carro com as patinhas para fora, tomando ventinho na cara, e o pai lá no asilo, e os filhos lá na creche. Amaldiçoado, me desculpa, acorda, que geração é essa? Onde nós estamos? Mas não quer sofrer a reprovação. Mas deixa eu voltar ao tema rapidinho, para nós não tomar muito tempo. Eu nem li nada aqui ainda, mas preste atenção, todos vão chegar a isso. E quando chegar aí, você vai ver que vai valer a pena, enquanto você é novo, perder muitas coisas para ficar unicamente com Cristo. Amém? Se você já tem a idade que eu tenho, se você vai para o meio dos jovens, o coroa aí está querendo ser jovem. Se você vai para o meio dos idosos, ele disse, quantos anos você tem, meu filho? Ele disse, tem 50. Ele disse, nossa, você é meninão ainda. Né? Às vezes eu converso com irmãos aí de 75, 80, quantos anos você tem, pastor? 52, nossa, você está menino, acho meu tempo de 50 anos, não é isso, irmão Zé Rosa? É verdade, ele me disse isso no outro dia, né? Agora se você vai para o meio dos jovens, você, pastor, meio século já, hein? É verdade. Então você chega num intermediário que você já não sabe, já não tem muito lugar para você. Agora imagina daqui a um tempo, quando chegar a terceira idade, aí nós vamos se assentar e contar do velho passado. Mas chega uma hora, como eu estou dizendo, vai chegar o final do caminho. Então, passe essa dor agora, sofra tudo, sofra perca, porque lá no final do caminho, quando ninguém mais te querer, Ele estará de braços abertos te esperando. Seja numa casa confortável, seja com alguém na hora certinha para te dar o remédio, ou lá no asilo. Para você tanto faz. Cristo está com você. A esperança viva na sua alma está com você. Então sofra a perca dessas coisas agora. Passe por essas dores de parto e viva feliz com Jesus. Ai, Jesus amado, eu acho que eu estou muito pentecostal, viu, irmãos? Dores de parto 47. Então vocês observem na origem da semente. A velha semente tem que morrer antes que a nova possa nascer. Então por essa razão a morte é dura a qualquer hora. Então é dolorida, agoniza. O parto é o mesmo,
porque você está trazendo vida ao mundo e é doloroso. Se você quer viver uma vida nova, você tem que se desprender da velha. Se você quer Cristo, você tem que se soltar do mundo e deixar as coisas velhas para trás e avançar à frente para Cristo. Agora observamos que sempre, o meu pensamento agora, para vocês é tomar dores, angústia, desconforto. Olha para os fariseus, morreram para aquela lei através de dores, angústias, desconforto, mas deveria ser isto. Se tem algum irmão denominacional aqui, eu sei que o povo denominacional às vezes são amorosos, eles são zelosos, coisa que às vezes nós não conseguimos até fazer. Mas lembra-se, isso não é o suficiente. Você tem que olhar para a bendita palavra de Deus. E se às vezes for preciso deixar um povo querido, você tem que deixar. Se às vezes é preciso se apartar de pessoas queridas, tem que se apartar. Sofra essa dor de parto, sofra essa angústia, mas nunca abandone a Cristo Jesus. Amém? Mas vocês veem a coisa que é tão difícil para muitos homens quando eles olham nisto e crê, e vê isto sendo identificado pela palavra de Deus, ainda está tão difícil de apodrecer aquelas coisas nas quais você estava. Irmãos, outro dia eu estava dizendo para um precioso irmão, lendo a carta de aos Romanos, Paulo disse, se você não lê no Espírito, você fica até meio escandalizado com Paulo. Ele amava tanto a nação judia, ele amava tanto o povo de Israel, que ele dizia assim, eu preferiria ser cortado. Eu preferia ser cortado para poder ficar com os meus irmãos. Ele amava a nação de Israel, mas ele sofreu essa perca para que pudesse ganhar Cristo. Amém? É tão difícil de apodrecer daquelas coisas das quais você estava. O que devo fazer? De onde conseguirei meu alimento? Que Deus é meu sustento. Deus é a coisa para... Irmãos, eu poderia entrar aqui em muitos pontos, o tempo não permite, mas se Deus permitir, outro dia nós damos seguimento nisto. Tá? Eu sei que vocês têm uma semana dura pela frente para começar aí, né? Tem que voltar para suas casas, muitos têm que tomar 2, 3 ônibus para ir embora, e eu não quero segurá-los. Nós poderíamos entrar aqui muitas vezes, nós titubeamos e não sofremos certas angústias para depender unicamente de Deus. Nós passamos por cima de Deus, por cima de tudo, com medo de sofrermos a perca até do nosso pão cotidiano. Quando na verdade nós deveríamos ter confiança e saber que Deus é responsável pela sua palavra. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Ponhamos de pé. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós estamos gratos ao Senhor. Tantas coisas que nos angustia quando nós sofremos a perca, Senhor. Não é fácil, meu Deus, desprender de certas coisas que tanto amamos, mas isso aqui é um empecilho entre nós e o Senhor tem que sair, tem que ser deixado para trás. Por isso, tenha misericórdia de nós e nos ajude, como ajude a todo o teu povo. Nós humildemente te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vão cantar um hino aqui.